Graça e paz, vamos seguir para mais um estudo do programa Me Explique a Bíblia. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 9, ok? No programa Me Explique a Bíblia anterior, nós estudamos sobre o feiticeiro Simão, sobre os sinais e maravilhas que o Espírito Santo fez através da vida do diácono Filipe, né? Falamos também da conversão e do batismo do etíope, e falamos um pouquinho sobre o arrebatamento de Filipe no finalzinho do capítulo 8, bem? Então, o capítulo 9 que a gente vai estudar hoje, né? O texto começa contando que em Jerusalém o Saulo não parava de perseguir os cristãos. Foi Saulo que foi responsável pelo apedrejamento de Estevão e ele continua perseguindo os cristãos, né? Alguns cristãos tinham fugido para outras cidades por causa da perseguição. Então Saulo procurou as autoridades judaicas pedindo uma carta com autorização para que ele fosse procurar esses cristãos nas outras cidades. Ele pediu uma carta, por exemplo, para ir para Damasco. E o texto vai dizer o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. A distância entre Jerusalém e Damasco seria algo em torno de uns 220 quilômetros, mais ou menos, né? As cartas que Saulo recebeu autorizavam ele a atuar em Damasco, inclusive com o apoio dos sacerdotes judeus de lá. Assim ele teria testemunhas, né, para poder acusar esses seguidores do caminho, né? Cristo é o caminho. Esses seguidores do caminho, ele teria condições de acusá-los e prendê-los e trazer eles para Jerusalém para passarem pela corte do Sinédrio. E claro que o Sinédrio ia dar um jeitinho de condená-los por blasfêmia, e aí seria uma condenação por apedrejamento. Bem, novamente vemos aqui que os seguidores de Jesus, chamados de o caminho, eu já havia falado isso, já havia explicado em outros programas, Jesus é o caminho. Este é o caminho que aqueles discípulos estão seguindo, então são as pessoas que seguem o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas acontece que quando Saulo estava quase chegando em Damasco, algo surpreendente aconteceu. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Maravilhoso, sensacional, o Senhor poderia aparecer de várias formas para ele, mas aquele que era o dono da igreja do caminho, apareceu para Saulo no caminho que Saulo estava seguindo. Saulo estava seguindo um caminho que era de ódio, e aquele que é o grande caminho a ser seguido aparece para Saulo no caminho. Bem, Jesus é o Senhor da igreja. Todos os seus seguidores são os seus pequeninos, são os seus adotados, são os seus filhos, são aqueles que estão debaixo, né, do cuidado dele. Se levantou contra eles, se levantou contra o próprio Jesus. Por isso Jesus fala: você está perseguindo a mim, não é? Então, se você queria me achar, me achou. Quem persegue os filhos de Deus está mexendo com Jesus. Jesus não disse porque está perseguindo o meu rebanho, disse porque você está me perseguindo, não é? Então, a glória de Jesus foi tão grande, e Saulo viu só um tequinho daquela glória de Jesus através daquela luz,
Mas a glória foi tanta que Saulo foi ao chão. Saulo foi ao chão. Cuidado que aqui normalmente tem alguns errinhos de interpretação. O texto não diz que Saulo caiu do cavalo. Não diz. Perceba que o texto não diz isso, só diz que ele caiu. Ele era líder daquela comitiva, quem sabe estava sendo carregado numa biga ou numa carruagem, ou ele estava andando a cavalo ou estava andando a camelo, não sei. O texto só vai dizer que ele caiu. Pode ser até que ele tinha descido do cavalo, estava em pé para descansar um pouco quando tudo aconteceu, não é? Só diz que Saulo caiu, aquele que estava lá em cima, cheio de empáfia, que eu vou lá acabar com aqueles cristãos, né? Caiu por terra, né? Então, bem a forma que ele caiu não vai importar muito, mas o motivo que o fez cair, né? Se uma luz forte como aquela e a voz de Jesus falasse com você, você também cairia, eu cairia, né? Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Eles ouviram Jesus falando, mas não viram Jesus. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que não conseguia enxergar. E olha só, ele teve que entrar na cidade carregado. Aquele homem que vinha vindo cheio de homens que ajudassem ele a prender cristãos, entrou arrastado para dentro da cidade, né? A empáfia dele tinha ficado no chão justamente da maneira como ele caiu quando viu Jesus, né? Então entrou muito humildezinho na cidade de Damasco, bem diferente da intenção inicial dele, né? Sobre ele não poder ver, possivelmente foi porque a intensidade da luz foi muito forte, né? Se você tentar olhar para o sol por muito tempo, um sol forte, você também vai ter dificuldade, né? Mas a luz estava ao redor dele, né? Não tinha como sair daquela luz, a luz estava ao redor dele. Bem, Saulo ficou cego por 3 dias e durante esses 3 dias não comeu, não bebeu nada, estava em jejum, né? Aquela cegueira, na realidade, estava demonstrando para Saulo como ele estava espiritualmente. Saulo estava cego de raiva, cego de ira, cego de vingança e cego por não encontrar Jesus na vida dele. Então esses 3 dias vão ser dias de profunda reflexão para Saulo, né? Ok? Haverá um tempo de quebrantamento nesses 3 dias. Ele deve ter refletido muita coisa, deve ter lembrado inclusive do apedrejamento de Estevão, né? Mas como o Senhor é infinitamente misericordioso e perdoador, a história não parou aí. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Esse Ananias é bem diferente daquele Ananias da Safira, lá nos primeiros capítulos de Atos, né? Esse Ananias fala ao Senhor: eis-me aqui, estou aqui para servir, né? Só que ele não imaginava que o Senhor ia pedir para ele ir lá onde está Saulo, aquele que persegue e mata cristãos. Pelo menos era essa informação que Ananias tinha, né? Então o texto vai dizer o seguinte: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Saulo tinha levado muitos seguidores de Jesus ao sofrimento e agora ele mesmo vai passar por tribulações para anunciar o nome de Jesus. Ele vai fazer o mesmo que aquelas pessoas que ele perseguia faziam, né? E ele era a tribulação dessas pessoas, mas agora ele também terá tribulações. Ao longo do livro de Atos, ao longo das epístolas de Paulo, você vai ver que realmente foi bem difícil para ele o trabalho de anunciar o nome de Jesus, né? Então, diante das palavras de Jesus, que agora Saulo é um instrumento do Senhor, será usado a favor do Senhor, ele entendeu que então Jesus tinha um plano especial para Saulo. E desta forma, então, Saulo não vai ser mais um carrasco de cristãos, vai ser um pregador do Evangelho. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Veja que Ananias chamou Saulo de irmão, né? É uma nova história agora, né? Após a imposição de mãos, os olhos de Saulo descamaram e ele pôde ver de novo. Agora Saulo recebeu o Espírito Santo e sua visão a partir de agora será filtrada pelo Espírito Santo, não é? Todo ministério executado para servir Jesus precisa primeiro do Espírito Santo. Não somos nós que fazemos a obra, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então Paulo precisava ficar cheio do Espírito Santo, né? Então, logo após ser curado da cegueira, Saulo ainda estava fraco por causa do jejum prolongado. Mas ele primeiro foi se batizar. Primeiro ele foi saciar a fome espiritual para depois a fome física. Só depois ele comeu alguma coisa, ok? Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Nesse tempo que ficou com os discípulos de Jesus, possivelmente Paulo foi instruído sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina de Jesus. E como todos os judeus conheciam Saulo, nem todo mundo ainda sabia que ele estava convertido a Cristo, ele teve acesso às sinagogas. E o atrevimento de Saulo, naquele primeiro amor, naquele primeiro movimento, foi pregar dentro das sinagogas. Ele entrou lá e falou para os judeus: olha, gente, cheguei à conclusão e eu entendi agora, realmente Jesus é o Filho de Deus. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. O texto de Saulo sobre Jesus era muito bem argumentado. Saulo era um homem inteligente, ele era um homem estudado. Antes da sua conversão, ele era um fariseu conhecedor de tudo. E aí ele sabia argumentar e contra-argumentar com os judeus. Paulo falava uma coisa, o judeu falava outra, e Paulo rebatia e a coisa aí não tinha como eles argumentarem contra Saulo. Então o que aconteceu foi que ele começou a incitar a ira daqueles judeus, né? E como a cidade de Damasco era cercada por muitos muros,
Então, os judeus ficaram nos portões, porque em algum lugar Saulo teria que passar, né? Mas os seus discípulos o ajudaram, colocaram no cesto e desceram ele por uma das janelas do muro, onde ninguém esperava lá embaixo, né? E perceba que Saulo já tinha discípulos. Saulo começou a pregar, as pessoas começaram a ouvi-lo, alguns começaram a aceitar a mensagem e começaram já a acompanhar Saulo para serem ensinados. Então, Saulo já tinha discípulos. Então, entre o momento dele ver a luz, dele ser batizado, dele começar a pregar, já tinha decorrido algum tempo ali, não foi tudo numa semana só, ok? Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse o discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Bem, os apóstolos e os discípulos de Jesus que ainda estavam lá em Jerusalém, que não tinham fugido da perseguição, eles tinham medo de Saulo, é claro. Eles têm inclusive a memória do que tinha acontecido com o Estevão, né, o amigo deles que foi apedrejado. Mas Barnabé era um cristão muito respeitado, né? Eu já tinha falado sobre Barnabé lá no começo, que Barnabé tinha vendido os seus imóveis, né, para trazer dinheiro para os apóstolos fazerem obras sociais. Então, ele já estava convivendo com eles há algum tempo, eles tinham respeito pelo Barnabé, então escutaram o que ele falou sobre Saulo, né? Então, Saulo foi recebido entre os cristãos de Jerusalém. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Os gregos são conhecidos pelas suas filosofias, pelos seus debates, né? E Saulo ali também conseguiu debater tanto e deixar eles tão desarmados na argumentação que eles acharam que o mais fácil era matar o Saulo, né? Mas é que acontece que eles argumentavam, Saulo argumentava, mas Saulo era cheio do Espírito Santo, eles não, né? Então os discípulos resolveram enviar Saulo novamente para Tarso, que é a cidade onde Saulo nasceu, ok? Iniciou-se então um período de tranquilidade. Esse período de tranquilidade dá a impressão que começou porque não tem mais o Saulo, não é isso. É porque não há mais perseguição aos cristãos. Então iniciou-se um período de tranquilidade para os seguidores de Jesus. A igreja estava em paz e ficava cada vez mais forte. Por quê? Porque caminhava no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esta é a receita para o crescimento da igreja. Quer uma receita para a sua igreja crescer? Faça como eles. Vivam no temor do Senhor. O que é temor? Respeitar profundamente, obedecer profundamente, procurar estar sempre no caminho do seu Senhor. Isso é um temor, é um respeito profundo. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro disse a ele: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Percebeu como ele foi curado? Pedro somente disse: Jesus te cura. Jesus está te curando. Ele não disse: eu faço isso, faço aquilo, não fez um monte de encenação. Quem cura é Jesus. O que Pedro disse? Jesus Cristo te cura.
E aí, na mesma hora, Enéas se levantou e agora ele mesmo vai arrumar a sua cama, porque ele não é mais um homem independente de que façam tudo para ele, como era há tanto tempo já, que tinha que ser carregado, que precisava de ajuda. Agora, Enéas, Jesus te cura. Levanta, pega a tua cama, dobra, enrola e vai caminhando, porque você é um novo homem, né? Ok? Após este milagre, então, muitas pessoas começaram a se converter ao Senhor. É a primeira vez que nós vemos essa palavra converter. Converter, você está indo num caminho, mas você descobre que aquele caminho para onde você está indo vai te levar para um abismo. E a outra pessoa fala que o caminho que vai para o lado de cá vai te levar para a salvação. O que você vai fazer? Vai continuar caminhando para o abismo? Não, você vai converter e começar a caminhar no outro sentido. Por isso falam de conversão a Cristo. Ok? Perto da cidade de Lida, onde Enéas foi curado da paralisia, havia uma outra cidade chamada Jope. Lá morava Tabita, uma seguidora de Jesus que dedicava o seu tempo em fazer boas obras para os pobres. Ela dedicava o seu trabalho manual a fazer roupas para os pobres e outras coisas. E aí a história vai dizer o seguinte: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Acontece que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demorem em vir até nós. Bem, o nome Tabita é em aramaico e Dorcas é em grego. Como eles estão numa região ali onde está dominada pelos gregos, então Tabita e Dorcas é a mesma pessoa. Mas aconteceu que a Tabita ficou doente e morreu. Então, conforme a cerimônia judaica, eles lavaram o corpo, separaram ali e tal, mas ficaram sabendo que Pedro estava ali perto e ficaram sabendo do milagre do paralítico. Então mandaram chamar Pedro, né? Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Pedro se ajoelhou e orou ao Senhor, provavelmente pedindo a misericórdia do Pai Celestial, clamando pela ressurreição da Tabita. Depois ele virou-se para o corpo da morta e disse: Tabita, levante-se. Essa palavra levante-se é aquela mesma palavra no grego original que vai ser usado quando nós vamos ressuscitar, nós vamos nos levantar, não é? Vamos tornar a vida. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope outros dias na casa de um curtidor chamado Simão. Bem, quando a notícia se espalhou, muitos daquelas cidades creram no Senhor. Se creram muitos na cidade lá de Lida, quando viram um paralítico andando, quem dirá aqui na cidade de Jope, quando veio alguém ressuscitando, né? Então Pedro ficou em Jope, hospedado na casa de um curtidor de couro chamado Simão. É a segunda experiência de Simão Pedro com um outro Simão. No programa anterior eu falei da experiência deste Simão Pedro, que é apóstolo, com o Simão feiticeiro. Agora ele vai ter experiência com o Simão curtidor. Porque o texto bíblico fez questão de falar que Pedro estava hospedado na casa de um curtidor de couros. Bem, o Pedro está sendo tratado pelo Espírito Santo. Vocês sabem muito bem que Pedro sempre foi muito atrevido, né? Muito cheio de ousadia também.
E Pedro tinha muita raiz judaica, ele queria manter muito as tradições judaicas. Mais para frente no livro de Atos a gente vai ver inclusive atrito entre ele e Paulo por causa disso. E para os judeus, o curtidor de couro é uma profissão imunda, né? Um curtidor de couro, ele cheirava mal, porque você vai trabalhar com couros de animais mortos e as técnicas daquele tempo não são iguais às técnicas de hoje. E aí aonde Pedro vai passar a noite e ficar hospedado? Na casa do curtidor de couro. É o Espírito Santo trabalhando na vida de Pedro, né? Jesus transformou água em vinho, você sabe disso, né? Se ele transformou a água em vinho, tornar um religioso ritualístico como Pedro num cristão, né, bem quebrantado, vai ser bem fácil para ele, né? Ele não fez isso também com o apóstolo, que por enquanto é o Saulo, mas ele vai se tornar um dos apóstolos, o apóstolo Paulo. Um homem cheio de ira, cheio de empáfia, e se tornou numa ovelhinha mansa que obedece ao Senhor Jesus e paga um grande preço, né, com as suas tribulações e perseguições de morte para anunciar Jesus. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos transforma completamente. Mas o bom é que ele nos transforma em algo melhor, em alguém melhor. Ele nos limpa das nossas iras, das nossas raivas, dos nossos preconceitos, e ele nos preenche com amor, com paz, com amizade, com comunhão, com compaixão, não é? É isso que o Espírito Santo faz. Esse livro de Atos, gente, olha, a gente só está no capítulo 9. O livro de Atos tem coisas maravilhosas. Continuem assistindo. Esse foi o programa Explique a Bíblia de hoje. Vem cá, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilhe o programa com seus amigos. Vamos estudar a Bíblia junto. Estudar a Bíblia é transformadora, é libertadora, ok? Eu desejo que o Espírito Santo te transforme, que o Espírito Santo tire as escamas dos seus olhos e o seu entendimento sobre a palavra do Senhor Jesus seja cada vez maior e mais profundo. Seja abençoado em nome de Jesus.